Amados, amadas, família abençoada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e a esse canal. Se é a primeira vez que você está chegando, né, eu peço que você comece a ver os vídeos a partir do primeiro, né, bem-vindo e bem-vindos, né, e acompanhe a numeração dos vídeos, né, que eles foram colocados de forma mais ou menos cronológica em termos de discipulado, né, de inicialização, de orientação àqueles que estão se interessando, simpatizando pela fé cristã evangélica, né? Então você que recebeu esta carta, né, recebeu essa carta, está nos acessando, está nos visitando, seja muito bem-vindo. Deus continue te abençoando, Deus te recompense pela sua visita, te edifique, te agracie, te abençoe de alguma forma, de alguma maneira, por você estar visitando o canal. O canal, na sua página inicial, ele tem no canto um link, né, para o blog Os Bandeira, né? Dentro de cada vídeo que é parte de um ensino teológico, ele tem um link na parte de baixo do vídeo, na sua explicação, um link para você acessar uma pasta no Google Drive, onde você vai encontrar apostilas que lhe ajudarão a entender um pouco mais do assunto do vídeo, né, do assunto da disciplina teológica que é apresentada no vídeo. E tudo que for apresentado aqui é simplório, é bem simples, né? É o caminho das pedras. Eu vou mostrar para você que existe uma ciência, vou provar para você, tentar provar para você a utilidade dessa ciência e vou te motivar a se aprofundar no estudo dessa ciência, te dando alguns toques, alguns macetes, para você não perder tanto tempo quanto eu perdi. Eu joguei muitos livros fora, eu joguei muitos DVDs fora, perdão, almocei ainda há pouco, o corpo está meio sonolento, agora é de tarde, então joguei muito material fora porque eu não tive quem me discipulasse, quem me orientasse. Eu tive pastor para me apacentar como ovelha, mas alguém para me discipular, me ensinasse um discípulo de Jesus e seguir a ele, não tive. Eu tive que aprender a duras penas, tive que eu mesmo, estudando, descobrir que infelizmente os pastores gostam de ovelhas, não gostam de discípulos, né? O pastor gosta de ovelha, o pastor não gosta de discípulos de Jesus. Então aprendi, tenho igreja, tenho pastor, tenho liderança, tenho debaixo de liderança, tenho carteirinha, tudo bonitinho, mas a forma como a igreja é ensinada, a forma como é ministrada a palavra, o propósito, a finalidade realmente é escravizar, emburrecer o povo, porque um povo ignorante é mais fácil de ser governado. E eu me levanto contra isso, e o maior número de pessoas que eu puder vacinar, orientar, esclarecer a respeito disso, eu vou esclarecer, né? Então, em nome do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, né, a esse vídeo, a esse assunto da área da teologia. A eclesiologia, ela é o estudo da eclésia. O que é eclésia? A eclésia é reunião ou uma assembleia feita por pessoas excelentes. E esse foi o nome que o Senhor Jesus Cristo chamava o grupo que ia ficar depois dele, dando continuidade à obra dele. Ele chamava de eclésia, chamava de tirados do comum para o excelente, tirados do simples para o excelente, tirados da injustiça para a justiça, tirados do profano para o santo, né? Excelente, pessoas excelentes, pessoas escolhidas, né, para algo excelente, pessoas excelentes escolhidas para algo excelente. Então, pelo amor dele por nós, ele nos vê assim, nós devemos procurar viver de modo a alcançar esse padrão que ele espera de nós, já nos chamando antecipadamente de santos, de excelentes, etc.
Então, a eclesiologia, logia de estudo, eclésia de igreja, porque a tradução de eclésia para o português se deu por igreja, por latim, e o português se deu por igreja. Então, a palavra igreja em grego se pronuncia eclésia, e a palavra eclésia em português se pronuncia igreja. E logia, estudo, eclesiologia, estudo da igreja. Então, por que você precisa estudar a igreja? Para que você entenda como ela era, como ela está e por que ela ficou diferente do que é ela e está do jeito que está. Você tem que estudar a eclesiologia para você saber essas coisas. E entender que tem coisas dentro da igreja que foram colocadas lá, aqui nesse meio. Você tem que conhecer essas coisas e saber que a Igreja Católica tem 7 livros a mais. Por quê? Tinha mais de 7 livros? Por que tinha mais de 7 livros? Então você vai conhecer isso na história. Da onde veio a Igreja Católica? Quando ela se formou, a Igreja Católica é a mais antiga? Ou é evangélica? Quem veio primeiro? Né? Por que os evangélicos são chamados de protestantes? Por que a Igreja Evangélica apesar de ser protestante, ela é tão diferente entre si? Você tem que estudar. E é nesse estudo de eclesiologia que você vai conhecer essas questões, essas coisas. Eu vou dar um estudo, vou fazer um vídeo sobre tradicionais e pentecostais. São as duas vertentes teológicas protestantes mais fortes. Eu vou explicar algumas nuances, né? Dentro dessas duas vertentes teológicas denominacionais, tradicionais e pentecostais. Então, eu vou falar sobre isso no outro vídeo. Mas agora eu quero que você estude como um todo. Então, nessas apostilas, né, que você vai estar à sua disposição para você saber a origem das igrejas, das denominações, da história da igreja, vai te ajudar a entender no que você está entrando, no que você está se metendo e por que está do jeito que está. Porque haverá um choque quando você ler o livro de Atos dos Apóstolos, sendo membro de uma igreja. Você vai olhar, o livro de Atos dos Apóstolos e vai ver uma igreja atuando e trabalhando de uma forma, e você vai olhar para a igreja evangélica atual e você vai olhar assim, não, isso aqui é uma empresa, isso aqui é um supermercado, não é uma igreja. Até porque não é, a igreja é a reunião dos seres humanos. Jesus chamava a reunião dos seres humanos de eclésia. O que nós chamamos de igreja é templo, local de culto. É templo, local de culto, tá? Mas é comumente chamado de igreja. Então, o estudo da eclesiologia vai te explicar isso. Quem foram as pessoas, quem falou, quem não falou, quem brigou, quem não brigou, quem matou, quem morreu, por que está assim, quem dividiu, quem juntou, quem mudou, quem exigiu mudança. E você vai entender a história da igreja evangélica, a história da igreja cristã. Dentro da pasta da história da igreja, eu coloquei uma pastinha chamada Heróis da Fé, que foram os homens que lutaram para manter a igreja no trilho. Mortos, apedrejados, enforcados, arrastados, estripados, abandonados, tudo quanto é surrados, encarcerados. E eu quero que, com o estudo da eclesiologia, você entenda a história da igreja e tenha misericórdia dela, entenda que ela foi corrompida, manipulada, destruída, tudo de ruim aconteceu por falta de fidelidade dos homens a quem ela foi confiada, e entenda que você precisa fazer parte de um corpo, você precisa batizar, fazer o discipulado de novos convertidos, decidir se batizar para arrependimento do pecado, confessando, reconhecendo que você é pecador, você precisa de um Salvador.
entregando a tua vida ao senhorio de Jesus Cristo para que Ele então seja o salvador da sua alma. Você tem que aceitá-lo como Senhor, tem que crer que Deus existe, que Deus o ressuscitou, que Deus o enviou para o mundo de você e que Ele é Senhor, dono, querido, possuidor, proprietário. Entregar a sua vida a Ele para que Ele use-a para a alegria e bênção dos seus, alegria e bênção dele e para a glória do Pai dele. E você precisa fazer parte de um corpo que a gente chama de igreja, de uma membresia. Tem um cartão de um diploma de batismo, uma carteirinha de membro, fazer parte de uma comunidade evangélica, aprender um pouco mais, se relacionar um pouco mais, se adaptar aos costumes, os usos, as doutrinas da igreja, as manias dos pastores, dos irmãos, aceitar o que dá para aceitar, suportar o que dá para suportar e não tolerar nada. Você vai ter que aprender a conjugar esses verbos. Dentro da eclesiologia, a gente quer que você estude para que você entenda que o Senhor Jesus Cristo vai buscar uma igreja, uma reunião de pessoas, um grupo que se reúne, que se respeita, que se ama e cuida um dos outros e cuidam dos que ainda não são evangélicos. E o Senhor Jesus vai vir buscar este tipo de pessoa. E uma das características desse tipo de pessoa, que Jesus chama de eclésia, de igreja, de assembleia, de excelentes, é que ela faz parte, ela tem duas características. Uma, ela se batizou confessando, reconhecendo publicamente que ela é pecadora, se comprometendo publicamente a se esforçar para não voltar a fazer aquelas coisas erradas de novo, e muitas outras coisas erradas que ela não sabe que é errado. Ela é batizada e ela toma santa ceia. Ela participa de uma cerimônia, do memorial que o Senhor Jesus Cristo mandou nós fazermos até a volta dele, ou até nós morrermos, ou até ele voltar para nos buscar. E a gente chama de santa ceia. E na santa ceia um ato profético, é feita uma simbologia de que nós estamos participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, tudo de forma muito simbólica. E se eu não posso ser e não sou batizado porque não quero, e por não querer ser batizado eu não tomo a Santa Ceia, a Bíblia diz que eu não tenho parte com o Senhor. E quando Ele vier para buscar a igreja, por mais que eu seja dizimista, fiel, frequente, não falte um culto, seja o primeiro a chegar, seja o último a sair, eu vou ficar. Porque Ele disse, quem crer e for batizado será salvo. E depois Ele disse, quem não come e não bebe do meu corpo e do meu sangue, simbolizado no pão e no suco de uva, Ele disse, não tem parte comigo. Então a eclésia é para que você estude a história da igreja, entenda que infelizmente ela foi corrompida pelo homem, suporte estar nela com todos os defeitos que você vai ver na história e vai ver na Bíblia, e espere Jesus voltar com integridade, com sinceridade no seu coração. Eu frequento uma igreja, sou membro de uma igreja que só estou lá porque Deus mandou, porque por mim, à luz da Bíblia, eu não estaria. À luz da Bíblia, eu abro a Bíblia e falo, eu não estaria aqui, mas Deus quer que eu esteja lá. É útil para Ele que eu esteja lá, então eu estou por obediência. Mas se falasse assim, à luz da Bíblia, fica se você quiser, eu não ficaria. Só para você ter ideia. Então é uma questão de obediência à palavra, se conformar, se enquadrar a palavra, entender, eu sou batizado, tenho que tomar Santa Ceia e aguardar o Senhor Jesus Cristo voltar em comunhão com o corpo, ajudando a quem eu fico sabendo que precisa de ajuda, socorrendo a quem eu fico sabendo que está precisando, socorrendo a quem vem me pedir ajuda, e eu vou fazendo a minha parte. Me comunicou, fiquei sabendo, eu ajudo. E não tem ninguém na igreja, faço procuro fazer pelos que estão de fora. Então, a eclesiologia ela vai te dar essas verdades. Os heróis da fé que viveram no meio dessa confusão toda, do final da era dos apóstolos até os dias de hoje, surgiram grandes homens de Deus que, apesar de toda a corrupção da igreja, apesar de toda a corrupção do povo de Deus, apesar de todas as heresias, de toda a confusão, eles se mantiveram fiéis ao Evangelho, à palavra escrita, enfrentaram inquisições, perseguições, família, governos, nações inteiras, enfrentaram nações inteiras.
Teve um rei, Luís alguma coisa, um rei aí, eu não sei se foi da França ou foi da Inglaterra, que quando ele estava fazendo guerra, tinha um profeta orando a Deus pegar ele, vai Deus tratar com ele. E perguntaram para ele assim: você não está com medo do exército que vem contra você? Ele falou assim: não, eu estou com medo das orações do fulano de tal. Esqueci o nome dele. Não sei se foi Wycliffe. Não, Wycliffe é o nome do dicionário. Agora me fugiu, mas John Edwards, alguém aí. Era um homem que sabia que aquele homem que estava orando tinha uma comunhão com Deus, e Deus ouvia, e Deus fazia algo através dele, ele estava preocupado com a oração daquele homem. Então foram homens que, como diz a Bíblia, botaram o mundo de pernas pro ar. Por onde eles passaram, eles tocaram fogo, jogaram tudo pro alto mesmo, e são homens como eu e você, e foram fiéis e fizeram pelo seu Senhor. A Bíblia diz no livro de Daniel, lá no Antigo Testamento, no capítulo 11, versículo 32, que os que violam a aliança serão enganados pelo Espírito do Anticristo. O diabo enganará os que violam os preceitos do Senhor, os que violam a aliança que é feita na cruz do Calvário entre o homem pecador e o Deus. Aqueles que brincam, violam, desprezam, aquele vituperam, aquele desrespeito àquela aliança, aquele sangue derramado, eles vão ser elogiados pelo diabo. Olha, você é usado, olha, você é do meu. E o diabo vai os elogiar para que eles baixem a guarda, o próprio diabo vai os pegar. Mas o versículo continua, a parte A do versículo, a parte B do versículo, 32 do capítulo 11 de Daniel, no Antigo Testamento, lá nos profetas menores, diz o seguinte: mas os que conhecem a Deus, de Gênesis a Apocalipse, se esforçarão e farão proezas pelo conhecimento de Deus. Então o que eu quero? Que você conheça a história da igreja, de Deus, a noiva de Jesus Cristo, mas ela é de Deus, comprada pelo sangue de Jesus para Deus, e que você conheça os homens que enfrentaram tudo e todos. Exemplo dos heróis do rol da fé, do rol dos heróis da fé, lá dos heróis da fé, de Hebreus, livro do Novo Testamento, capítulo 11. Tem lá uma relação de homens que também, mas eles eram bíblicos, eram homens do tempo bíblico, foram personagens da Bíblia. Eu estou falando depois de Cristo, você tem pessoas aqui mais perto da gente, pessoas que até algumas ainda estão vivas, outras você sabe onde é que está o túmulo, outras você sabe onde é que ele foi enterrado, outras você tem livros dele, você tem acesso à história, à biografia, tem filmes a respeito deles. E a intenção de te indicar, de colocar esses materiais à sua disposição, é de te edificar, de te animar, e de mostrar para você duas verdades absolutas. Ser evangélico não é fácil, mas não é impossível. Ser evangélico não é fácil, mas não é impossível também, tá? Então, esse vídeo é para te dar essas informações. O link está aí embaixo, clica, entra e vai arrumando tempo. Lembre-se, você tem a pasta, lá em cima você tem a pasta de novos convertidos, você tem a pasta Bíblia. Você tem que esvaziar a pasta Bíblia antes de esvaziar a pasta novos convertidos. Você tem que esvaziar paralelamente aos novos convertidos a pasta Bibliologia, a pasta Hermenêutica, a pasta Exegese. Aí você vai entrar aqui em Eclesiologia, entendeu? E vai paralelamente. Você tem que terminar a pasta 1, novos convertidos, paralelo, o que é a Bíblia, paralelo, como interpretar a Bíblia respeitando a história de cada livro, como interpretar a Bíblia respeitando a história de cada capítulo, como interpretar a Bíblia interpretando cada palavra mais importante dentro de determinados versículos. E aí vem a eclesiologia, vem os heróis da fé, vem a apologética, vem outros estudos, outros assuntos para você poder estar se achando no meio evangélico, no meio protestante, cristão evangélico. Esse é o desejo desse ministério. Esse canal é um ministério, o ministério fala de um serviço. Estamos aqui para te servir, para te ajudar a entender
a palavra do Senhor e facilitar a sua transição para o mundo evangélico, para o reino de Deus. Que Deus continue te abençoando, te guardando, que Deus continue fazendo resplandecer o rosto dele sobre ti, que continue tendo misericórdia de ti, que Deus sobre ti mantenha o rosto dele levantado, te dando a paz de Cristo, em nome do Senhor Jesus. E disse Deus a Moisés: assim os meus ministros, meus sacerdotes falarão essas palavras para o meu povo, e eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, me encarregarei de os abençoar. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Saia desse vídeo melhor do que você entrou. E entenda, todos esses vídeos, esse canal, o blog, o Google Drive, esse canal aqui no YouTube, as cartas, finalidade máxima, te tornar uma pessoa melhor para os seu círculo de relacionamento familiar, profissional, fraternal, rua, vizinhança, amigos de escola de longa data, e para Deus, te melhorar para Deus e te melhorar para o próximo. Nunca para te fazer achar que porque você está aprendendo certo ou está tendo acesso a muitas informações, você é melhor daqueles que não aprenderam do jeito certo ou que não têm acesso a essas informações que você está tendo. Não e nunca. Esse ministério, né, esse serviço aqui existe para te melhorar, e não para te fazer achar que você é melhor que os outros. Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus, querendo Deus. Bem amados, ainda em tempo, eu estava meditando nesse vídeo sobre eclesiologia e heróis da fé, e achei por bem dar uma ajuda, ou fazer aquilo que o site se propõe, né? O site não, o canal, as cartas e tudo mais se propõe, agregar conhecimentos e valores. Existe dentro dos heróis da fé, desde Policarpo até agora, os dias de hoje, alguns homens que se destacaram, alguns homens que foram, para mim, fenomenológicos. Então, eu queria dizer quem são e por que são. Existem homens nos dias de hoje, homens que viveram, Rick Wilson, que fez o livro A Cruz e o Punhal, que virou, né, o livro. Tem Rick Warren, tem, se não me engano, Richard Wilson, né? Richard Wilson, que fez A Cruz e o Punhal, o livro virou filme, morreu, né, num acidente, voltando da igreja para sua casa, num cruzamento, caminhão desgovernado pegou, o senhor levou ele. Nós temos o Rick Warren, que escreveu Igrejas com Propósito e Vidas com Propósito. Nós temos Paul David Washer, que está arrebentando com tudo, todos americanos. Nós temos o Milos Moore, que é do Reino Unido, né? Das Bahamas, mas fazia parte do Reino Unido, né? Que Deus levou também tem pouco tempo. Nós temos vivos aí Tim Conway, lá nos Estados Unidos. Nós temos aí, né, homens, né, atuais que estão fazendo algumas coisas realmente tremendas na face da terra. Grandes profetas, grandes evangelistas, grandes avivadores, né? Nós temos aí aquele não sei se ele é holandês ou americano, ou do Reino Unido, mas que fez o filme O Fazendeiro e Deus, né? O filme Fazendeiro e Deus tem a história lá dele, o nome dele é até meio engraçado de falar, né? E no Brasil, né, nós temos algumas pessoas. Nós temos o pastor Luciano Subirá, para mim uma referência. Nós temos pastor Paulo Júnior, né, vem pregando a respeito de santidade, trazendo a igreja. Só que Paulo Júnior, ele imita o Paul David Washer, né? Nós temos no Brasil, né, eu vou colocar a mão só nesses dois,
que eu conheço que tem um pouco mais de sucesso, e o Luciano Subirá, dentre os dois, é o top de linha por causa de uma série de coisas que eu conheço, tradução dos livros dele para outros idiomas, todo o dinheiro é revertido para a igreja, é um homem muito sincero, é um homem que tem um conhecimento bíblico, espiritual absurdo, né? Tem muitos caras legais, mas eu paro aqui, né? Conheço a fundo o Luciano Subirá, simpatizo com o ministério do Paulo Júnior e paro por aqui, né? Carvalho Júnior é bom para trás, né? Voltando, agora o jeito que ele tá, algumas pregações dele não são, estão meio coniventes, convenientes. Pastor Elson de Assis, né? Também o início dele nos Gideões Missionários também foi bombástico. Nós temos aí o Ben-Hur Lopes como pregadores, né? Ministrantes da palavra. Nós temos Ben-Hur Lopes, pastor Elson de Assis, né? Pastor Carvalho Júnior, e olha, eu paro por aqui, né? Paro por aqui, né? Mas como pastor atuante, né? A nível de Brasil Mundo, é Luciano Subirá. A nível de trazendo a santidade, chamando na responsabilidade na santidade, nós temos Paulo Júnior, nós temos o Elson de Assis, nós temos o pastor Carvalho Júnior, né? E pregador que veio trazer um certo despertamento, certo conhecimento para a igreja, certo despertamento para a igreja. O Ben-Hur Lopes, eu gosto do Ben-Hur Lopes da sua sinceridade, né? Ele não tem um ministério fenomenológico, mas o pouco que eu vi dele, as mensagens dele foram sinceras, foram simples e sinceras, sabe? E eu gostei muito. Então, os americanos, fora do Brasil, nós temos na história, né, na eclesiologia, nós temos o escritor de O Peregrino, né? Ele, agora esqueci o nome dele, mas ele escreveu o livro Peregrino. Meu Deus, eu estava com o nome do homem aqui na minha boca, né? A história dele é muito linda, a história do escritor O Peregrino é muito linda. Nós temos Charles Spurgeon, o Princípio dos Pregadores, que foi também um homem também que fez uma obra linda, um histórico lindo, né? Tem uma coisa tremenda, a história dele é muito linda, né? Morreu cedo, infelizmente o diabo, né, tornou a vida dele na terra muito difícil. Mas tem três homens na história, na eclesiologia, que são pessoas as quais eu, minha esposa e algumas pessoas que eu conheço que leram a história desses homens, se levantaram a bandeira desses homens. O primeiro é o Conde Nicholas Ludwig von Zinzendorf. É um palavrão, praticamente o nome dele. O que esse camarada fez? Ele, para cada 25 evangélicos que ele ganhava, ele enviava para o campo missionário, discipulava e enviava para o campo missionário. E ele criou um ministério de missionários chamado Irmãos Morávios. Os Irmãos Morávios um dia encontraram com um britânico chamado John Wesley, que ao vê-los evangélicos questionou o seu evangelho, ao vê-los, não o seu evangelho bíblico, não o seu modus vivendi, ao ver a vida cristã deles como evangélicos, questionou a sua vida cristã como evangélicos, e ele teve a humildade de os questionar, né, com relação à espiritualidade deles e a maneira conforme eles foram usados por Deus para orientar e pontuar a vida evangélica, da forma que eles aprenderam, da forma que eles viviam. Para John Wesley, levou John Wesley a acertar o passo. Ele estava meio com o parafuso, ele tá meio engembrado, está segurando, está ali, mas não entrou direito.
está desconfortável. Então John Wesley acertou, e John Wesley veio a se tornar o pai do que nós temos como primeiro grande avivamento pentecostal depois do protestantismo. Nós temos o último confinal da igreja evangélica em 300, nós temos lá, acaba, né, em 300, de 300 depois de Cristo para cá não há relatos de batismo com o Espírito Santo, e toda hipótese ou suspeita de batismo com o Espírito Santo, da manifestação dos dons, era tido como bruxaria e feitiçaria pela Igreja Católica, e eram queimados em praça viva. Então não era interessante ser batizado com o Espírito Santo, na época chamada época negra do cristianismo. E aí nós temos John Wesley, que vem trazendo o batismo com o Espírito Santo, algo em torno de uns 200 anos depois de Lutero, e dali para cá veio os avivamentos, os grandes avivamentos. Só que não é John Wesley, né? John Wesley criou o sistema de oração, jejum e leitura da palavra, foi batizado com o Espírito Santo, os seus seguidores começaram a fazer o mesmo esquema, mas foram batizados com o Espírito Santo, e aí veio a igreja metodista wesleyana, por causa dos métodos de John Wesley, de orar, jejuar e ler a palavra. Veio a igreja metodista, a primeira igreja pentecostal, protestante. Todavia, hoje, ao olhar a história do pentecostalismo e olhar para ela, nós vemos que ela se tornou uma neopentecostal, pelo menos nos costumes. Né? Os costumes dela são neopentecostais. Ela abriu mão de muitas verdades pentecostais. Depois dos irmãos Morávios, um detalhe dos irmãos Morávios lindo, é que os irmãos Morávios, dois detalhes. O primeiro é que os irmãos Morávios se vendiam como escravos para evangelizar navios de escravos. Eles se vendiam como escravos para poder, dentro do navio, ganhar o maior número de almas possíveis para o Senhor. Olha o que esses irmãos Morávios, né, debaixo da liderança do conde Nicholas Ludwig von Zinzendorf, fizeram. Outra coisa também que é histórico, o Instituto Cristão de Pesquisa tem um almanaque da história da igreja, da eclesiologia e dos heróis da fé. Por isso eu faço um vídeo com esse título, porque eu tenho um almanaque com essa função, né? Não exatamente com esse título, mas com essa função de dar um panorama da história da igreja e dos heróis da fé, né? Então eu estou fazendo um vídeo com base num conhecimento que eu tenho, né? Com base no almanaque que eu tenho, que eu guardo com muito zelo, com muito carinho, né? Eu adquiri ele do Instituto Cristão de Pesquisa, comprei não só ele, comprei 5, dei um para cada grande amigo meu na época, mas cada um fez uma besteira, cada um tá pior do que, cada um tá do jeito que quer. Então, segundo a história, a eclesiologia, os irmãos Morávios, né, fizeram em 25 anos mais pelo Evangelho do que a igreja evangélica em 200 ou 300 anos, eu não me lembro bem a conta, eu sei que a casa é 200, é mais de 100. Então, entre 200 e 300 anos, o que os evangélicos, de forma catalogada, documentada, fizeram pelo Evangelho, foi menos do que os irmãos Morávios em 25 anos. A projeção, fizeram ali, fizeram uma projeção da obra dele, e viram a numeração matemática, e viram que em 25 anos eles fizeram mais do que a igreja em 200 ou 300 anos. Olha só. Então ele, para mim, é um herói da fé, é um exemplo para mim de missionário, de ganhador de almas, de pessoa com visão de reino. Segundo, é um homem chamado Charles Finney. Charles Finney é depois de Wesley, e ele foi um pentecostal que sozinho a história relata, atribui a ele a conversão de, pessoalmente, só ele pessoalmente, olho no olho, 500.000 almas, fora os que voltaram, fora os que foram ganhos sem ele saber
que pessoas, sem catalogar, sem se aceitou Jesus na igreja onde ele pregou e foi congregar em outro lugar. O homem pregava até começar a botar sangue para fora. Quando ele começava a botar sangue pela boca, a mulher dele e os amigos o interditavam. Ele pegava os filhos da esposa e ia para a França fazer tratamento, se curava, estava melhor, estava forte, ele voltava e ele continuava pregando. Ele teve a esposa, veio a falecer, ele casou de novo, para que uma mulher continuasse educando, cuidando dos filhos dele enquanto ele fazia a obra. E esse homem trouxe um segundo maior avivamento na Europa e na América. O homem ajudou a construir igrejas. Tem uma igreja em Nova York construída para ele pastoreou essa igreja. Diga-se de passagem, existe um filme chamado Amistade, que é baseado em fatos reais. As ovelhas dele, na época, evangelizando os negros que estavam presos no processo, né, do navio Amistade. Olha só, aparece no filme o povo evangelizando, e com base naquele evangelismo, os negros, né, tiveram acesso ao cristianismo e ao evangelho, e esse acesso ao cristianismo e ao evangelho foi usado, né, quando eles estavam sendo julgados. Então foram as ovelhas do Charles Finney. Então Charles Finney, para mim, ele tem uma teologia sistemática, a biografia dele é espetacular. Os livros são difíceis de serem lidos, tem que ter muita fome, tem que ter muita admiração mesmo por ele, para se esforçar para entender os seus livros. Então a biografia dele, para conhecer, é o primeiro passo. Depois, um ou dois livros, tem um ou outro livro dele pequenos, né? Não são muitos livros pequenos, e a teologia sistemática, que é desafiadora, de tão complexa que é. Ele estudou direito, estudou teologia, né? Mas de forma particular, não em faculdade. E ele misturou o que ele aprendeu no direito com o que ele aprendeu na teologia, e formou a sua base teológica, a sua base de teologia sistemática. Foi professor de faculdade, etc, etc, etc. Diga-se de passagem que Charles Finney, ele tinha uma das características dele, era não gostava de pregar com esboço. Ele pregava com base em revelação, Deus dava a palavra, ele pregava. E outra, ele não gostava de que pessoas viessem à frente e aceitassem o Senhor Jesus Cristo por emocionalismo. Ele só acreditava na conversão quando havia quebrantamento, contrição, arrependimento e conscientização de pecado e de situação de miséria da pessoa diante de Deus. Ele não se deixava levar por qualquer tipo de conversão. Ele levava muito a sério a conversão das pessoas. Hoje cantou o hino, a pessoa chorou, foi na frente e aceitou Jesus. A pessoa não precisa confessar que é pecadora, que reconhece que está errada, não precisa confessar que diante da igreja que Jesus Cristo é o Senhor, para que Ele seja o Salvador dela. Não, só faz isso no batismo. Na hora que vai batizar, você confessa Jesus como Senhor. Você crê que Deus ressuscitou dos mortos, o reconhece como Senhor, e nem isso no batismo, às vezes, só reconhece Ele como seu Salvador, nem como Senhor. Aí a pessoa confessa, sim. Aí vão lá e batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com base na sua profissão de fé, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí dá um mergulho na pessoa. Então, o negócio é ali na hora que vem. Né? Nós temos o costume, os evangélicos têm o costume só de perguntar na hora do batismo. Não, ele na hora ali já tinha que vir, né, crendo que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, crendo que é pecador, crendo na sua miséria, na sua desgraça, na sua decadência, crendo, né, que Jesus é o Senhor, e aí então o aceitando como Senhor, para que Ele seja o Salvador da sua vida. Então Charles Finney era muito sistemático nessas coisas, uma das coisas que eu admiro nele e eu levo para a minha vida. E o último é um pastor batista chamado John Gill. John Gill, ele teve uma ideia brilhante quando ele assumiu uma igreja. Ele assentou no seu coração pregar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, nunca repetir, e direto em linha reta até o final, de Gênesis a Apocalipse. Ele foi fazendo os esboços, foi fazendo os comentários de cada capítulo, dos versículos mais importantes. E depois que ele morreu, a mulher dele pegou todos esses documentos que ele fez, esses estudos,
mandou para a gráfica, juntamente com amigos, simpatizantes, membros da igreja, mandaram para uma gráfica e transformaram num livro. Esse livro nunca foi traduzido para a língua portuguesa, mas como eu mostrei, né, como está registrado no vídeo de materiais de estudo, né, onde eu mostro os programas que eu tenho no computador que me ajudam, né, as enciclopédias, dicionários, tudo, as minhas fontes de consulta eletrônicas que eu tenho no computador. Então, esse comentário do John Gill, eu tenho ele em inglês, e aí eu traduzi ele, fui imprimindo página por página, tirando do computador, copiando e colando no Word as páginas, os estudos em inglês, e depois traduzi para o português, né? Também tinha um site também que estava liberando em inglês esses estudos em inglês. Também eu cheguei a baixar, também traduzi também para um dar apoio para o outro. Então, até dica-se de passagem, né? Que eu esqueci de mostrar a Bíblia eletrônica que eu tenho para computador, que eu comprei, né? Lá no vídeo materiais de estudo, eu não mostrei uma Bíblia eletrônica que eu tenho também no computador. Agora que eu estou me lembrando, ela eu não abri para mostrar para os irmãos. Então, em suma, existem esses três grandes homens, esses três grandes heróis da fé: o líder dos irmãos Morável, Charles Finney e John Gill, que são tidos para mim como tops. Teve outros homens que fizeram coisas muito legais, muito interessantes, mas esses para mim, porque eles têm mais fatos históricos, achados arqueológicos, monumentos, coisas palpáveis a respeito da vida deles, né, que me levam a admirá-los, né? As evidências da passagem dele pela terra, as evidências das realizações dele me fazem os admirar. Então fica aí, né, esse acréscimo ao vídeo Eclesiologia Heróis da Fé, e eu quero deixar isso registrado para a história, a minha homenagem a esses homens, grandes homens de Deus, né, esses que eu conheci, os que eu não conheci, né, não tem material, não tem estudo, não tem, com certeza fizeram alguma coisa pelo Evangelho, pelo Reino de Deus, por amor ao Senhor Jesus e por amor a almas, mas esses homens são os que eu gostaria de destacar, eu gostaria de deixar registrado para a posteridade a minha homenagem, o meu reconhecimento, o meu louvor a Deus por ter guardado, livrado esses homens, dado tempo para eles viverem, para eles fazerem tanto pelo Senhor e tanto pelas almas, e por esse legado que o Senhor permite chegar até mim, de exemplo de homens que conseguiram fazer a diferença na sua época e ser referência. Hoje eles são referência para mim. A diferença que eles fizeram na época hoje não tem tanto efeito, né? Tem mais mais como referência. O efeito do que eles fizeram não me alcança, porque eu vim pela Assembleia de Deus, o Evangelho, então eu não vim por obra deles, mas depois que eu estive aqui, fui estudar a respeito dos heróis da fé e os descobri, os uso como referência, né, para a minha vida. Então eu gostaria de deixar isso para que vocês também procurassem saber um pouquinho, estudar e ver que é possível ser fiel e ser relevante na sua geração. E eu digo o seguinte: não faça diferença porque está todo mundo fazendo diferente do que está escrito, todo mundo fazendo diferente um do outro. Seja uma referência, que os outros ao te verem passar, falam: eu um dia, quando eu tomo uma vergonha na minha cara, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Deus continue te abençoando, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.